Olha, quem nunca passou por isso, né? Aquela reunião cheia de termos em inglês ou aquele documento super importante que parece grego. É uma sensação comum essa de ficar meio perdido por causa do idioma. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente deu uma olhada nos materiais que falam sobre esse desafio do inglês, sabe? Principalmente para quem é servidor público. Nossa ideia aqui é entender melhor por que o inglês às vezes parece uma barreira tão grande. E, claro, como dá para superar isso. Pois é, e essa sensação não é só impressão, não. Os dados que a gente viu são bem claros, assim. 8 em cada 10 servidores públicos sentem que o inglês atrapalha no dia a dia. Pensa no peso disso. É muita gente. E tem mais, né? Coisa de 70% dos documentos técnicos, documentos oficiais importantes para as áreas deles, circulam primeiro em inglês. Isso gera uma dependência de tradução que é complicada, né? Porque nem sempre a tradução pega o detalhe certo. E para tomar decisão importante, isso é um problema sério. Imagina na área de tecnologia ou regulação. Exato. Vamos pensar num caso prático, assim. Imagina um servidor que tem que avaliar um relatório técnico sobre, sei lá, uma tecnologia nova de gestão. E tá tudo em inglês. A decisão de usar ou não essa tecnologia afeta um monte de gente. Se a pessoa não domina o idioma, a análise fica limitada, talvez superficial. Aí precisa de alguém para traduzir, o que pode atrasar tudo ou, pior ainda, levar a um entendimento errado. Vira uma fragilidade, né? Não só da pessoa, mas da instituição. Exatamente. E o motivo disso tudo tem muito a ver com o inglês ter se tornado essa língua franca global, né? Não é uma coisa arbitrária, tipo uma imposição cultural. É que virou a ferramenta principal para a comunicação científica, tecnológica, diplomática. O mundo está conectado. E o setor público aqui no Brasil, que está cada vez mais em contato com outros países, com cooperação internacional, não tem como escapar disso. Para participar de verdade, precisa dessa comunicação. Uhum. E olhando para esse cenário, que pode parecer um pouco assustador até, as fontes que a gente analisou trazem umas ideias bem práticas. Uma delas é focar no inglês para conversar mesmo. A ideia inicial não é nem ser perfeito na gramática, sabe? Mas conseguir participar de uma reunião online, entender uma apresentação de fora, trocar ideia. Tinha até um exemplo interessante de uma servidora que conseguiu destravar a participação dela num projeto internacional, justamente porque ganhou confiança para interagir nessas horas. Ela começou a pegar as nuances da conversa ao vivo. E o caminho para chegar nessa conversação funcional, assim, não tem mágica. É uma mistura de praticar de forma focada e se cercar do idioma. Imersão mesmo. E essa imersão não é só ficar vendo o filme legendado passivamente. É usar o idioma de verdade. Ouvir um podcast sobre política em inglês, ler notícia de fora, quem sabe até usar a app para conversar com gente com interesse parecido. É buscar usar a língua. E um ponto que achei bem interessante, quase inesperado que o material destaca, é que no começo é mais importante se comunicar do que falar tudo certinho na gramática. Aquele medo de errar, sabe? Ele muitas vezes trava mais do que o erro em si. A pessoa ter a coragem de tentar passar a ideia, mesmo que não saia perfeito, isso acelera muito o aprendizado. Sem dúvida. Perder esse medo de errar abre a porta para o aprendizado. E o legal é que o benefício não fica só na fala, né? Quando a pessoa se dedica ao inglês, mesmo que o foco seja conversar, outras coisas importantes vão melhorando junto, quase que naturalmente. Isso. Acho que vale muito a pena frisar isso. As fontes mostram essa ligação direta, sabe? A leitura fica mais rápida, aí dá para absorver um documento técnico mais fácil. A interpretação fica mais afiada, para pegar os detalhes, o que está nas entrelinhas. A escrita melhora, mesmo que seja para um e-mail simples no começo. E até a capacidade de resolver problemas melhora, porque você passa a ter acesso a muito mais informação, a estudos de caso, soluções que já funcionaram em outros lugares. O profissional fica mais completo, né? O inglês deixa de ser só um item bonito no currículo. Vira uma ferramenta estratégica de verdade no serviço público. Dá autonomia para buscar informação direto na fonte. Sabe? Dá confiança para representar o órgão lá fora, para colaborar de verdade com parceiros de outros países. Aquilo que antes era visto como um problema, uma limitação, vira uma alavanca para o crescimento profissional e até para modernizar a gestão pública. Então, acho que a grande mensagem que a gente tira dessa nossa conversa é que o inglês, apesar de ainda ser um desafio para muita gente no setor público, é, na verdade, uma ferramenta muito valiosa. E o principal, dá para desenvolver
com um plano, focando na comunicação prática e sendo persistente, claro. Essa barreira pode virar uma vantagem real. O mais difícil, muitas vezes, é só começar, né? Dar o primeiro passo. Exato. E, para fechar, talvez deixar uma reflexão aqui, inspirada no que a gente leu. Qual será aquele desafio pessoal, sabe? Aquela autocrítica ou talvez o receio do que os colegas vão pensar, que muitas vezes impede a gente de começar ou de continuar aprendendo inglês. Parar para pensar nisso, reconhecer essa trava interna, talvez seja, né, o verdadeiro começo para conseguir superar isso de vez.